Olá! Bom, quem nunca se sentiu assim, perdido no meio de um monte de e-mails ou ficou olhando para uma página em branco sem saber por onde começar? Pois é, hoje a gente vai desmistificar o Google Gemini. A ideia é entender como essa inteligência artificial pode se tornar um verdadeiro copiloto no nosso dia a dia, sabe? Simplificando tarefas e liberando nosso tempo para o que realmente importa. Para a gente entender bem o Gemini, vamos passar por 5 etapas. Primeiro, a gente dá uma olhadinha no passado para ver de onde ele veio. Depois, vamos abrir o capô para entender como ele pensa. Aí a gente parte para a prática com exemplos do dia a dia. Depois, vamos ver que existem versões diferentes e, por fim, as regras do jogo para usar essa ferramenta com segurança. Então vamos começar. Antes do Gemini, o Google tinha uma outra inteligência artificial, o Bard. Mas essa mudança foi bem mais do que só um nome novo, viu? Foi um salto de tecnologia bem grande. É bem normal se sentir assim. O mundo da inteligência artificial avança numa velocidade que às vezes assusta. Mas a nossa missão aqui é justamente essa: descomplicar um pouco esse universo e trazer a tecnologia para mais perto da nossa realidade. Olha só que analogia interessante para a gente entender a mudança. Pense no Bard como se fosse o primeiro carro, um modelo 1.0, sabe? Ele era ótimo para começar, fazia o básico muito bem. Agora o Gemini. O Gemini é a mesma ideia, só que com um motor turbinado. É uma versão muito mais potente, muito mais versátil. Certo, mas como é que funciona esse tal motor turbinado na prática? Vamos dar uma espiada por dentro da tecnologia do Gemini, mas de um jeito simples, sem complicação. O grande superpoder do Gemini é que ele é multimodal. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que ele não entende só palavras escritas. Ele consegue processar textos, imagens, sons e até vídeos, tudo junto, de forma integrada, quase como uma pessoa faria. Essa ilustração aqui ajuda a gente a visualizar bem. Em vez de analisar cada coisa separada, o Gemini conecta todas as informações. E com isso ele consegue ter uma compreensão muito mais completa do que a gente está pedindo para ele. Por baixo de tudo isso, na sua essência, o Gemini é um modelo de linguagem amplo, o que o pessoal chama de LLM. E essa analogia do papagaio estocástico é perfeita. Ele não entende as coisas como nós. Na verdade, ele foi treinado com uma quantidade gigantesca de textos e aprendeu a prever, com base em estatística, qual é a próxima palavra mais provável numa frase. Por isso as respostas parecem tão coerentes. Bom, a parte teórica a gente já entendeu. Agora vamos para a parte mais legal. Como é que essa tecnologia toda se transforma em ferramentas úteis para o nosso dia a dia? Coisas que vão muito além de um simples bate-papo. Vamos começar por um lugar que todo mundo conhece bem, né? A caixa de e-mails. O Gemini está integrado ao Gmail para funcionar como se fosse um assistente pessoal mesmo. Imagina só voltar de férias e, em vez de ler aquela montanha de e-mails, poder simplesmente pedir um resumo com os pontos mais importantes. Ou então digitar um comando rápido, tipo avise a equipe que a reunião foi confirmada e ver um rascunho de e-mail completo aparecer na tela. O objetivo é esse: economizar tempo e focar no que precisa de atenção. Agora, saindo um pouco dos e-mails e indo para a criação de textos, o Gemini também pode ser um grande parceiro para combater aquele famoso bloqueio da página em branco lá no Google Docs. É possível, por exemplo, pedir para ele 5 ideias de títulos para um relatório, ou então pedir para ele criar um esqueleto, uma estrutura completa para o texto, e até mesmo selecionar um parágrafo que está meio confuso e pedir para ele reescrever de um jeito mais claro, mais direto. E não para por aí, não. O Gemini se conecta com outras ferramentas que a gente usa bastante, como o Google Agenda e o Maps, ajudando a organizar o dia e até a explorar lugares novos. Dá para pedir para ele, por exemplo, criar um plano de estudos e já colocar na agenda. Ou então, listar os melhores restaurantes de um bairro específico, usando as informações do Maps. E tem também as Gems, que é uma função bem interessante. Pense nelas como assistentes especializados, que podem ser configurados para tarefas específicas como planejar uma viagem inteira. Uma coisa importante de saber é que o Gemini não é uma coisa só. Existem diferentes versões, e cada uma é pensada para uma necessidade diferente. Vamos entender as principais. Então, a versão gratuita já é bem potente, viu? Ela usa um modelo chamado Flash, que é otimizado para ser rápido. Já os planos pagos, o Pro e o Ultra, dão acesso a um modelo ainda mais avançado e, olha só, uma janela de contexto bem maior. Essa janela é como se fosse a memória de curto prazo da IA. Quanto maior, mais informação ela consegue processar de uma vez só, como analisar um vídeo longo ou um documento de centenas de páginas, sem se perder no meio do caminho. Bom, chegamos na última parte da nossa conversa e talvez a mais importante de todas: como usar essa tecnologia de um jeito seguro e ético. Porque com grandes poderes sempre vem grandes responsabilidades, né? A resposta é bem direta. Sim, com certeza.
E entender isso é o primeiro passo para usar a ferramenta do jeito certo. A inteligência artificial não é perfeita, ela comete erros. Esse tipo de erro tem até um nome, alucinação. É quando a IA, naquele processo dela de prever a próxima palavra, acaba inventando uma informação. Ela afirma algo com toda a confiança, mas que na verdade está errado. Ela pode até inventar uma fonte ou um dado que simplesmente não existe. Por isso aqui vão as 3 regras de ouro. Primeira, sempre cheque os fatos. Se for uma informação importante, tem que confirmar em outras fontes. Segunda, proteja a privacidade. É melhor não colocar ali dados pessoais muito sensíveis ou informações confidenciais. E terceira, talvez a mais fundamental, a responsabilidade pelo resultado final é sempre de quem está usando. A IA é a assistente, não a autora. E essa citação de um guia para pesquisadores reforça justamente esse ponto. A ferramenta é poderosa, sem dúvida, mas a supervisão humana, o nosso conhecimento e o nosso pensamento crítico continuam sendo essenciais para não cair em armadilhas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A gente está entregando parte do trabalho para um copiloto que ajuda, que auxilia, ou estamos, na verdade, treinando o piloto que um dia pode querer assumir o controle? A verdade é que, não importa o quão avançada a tecnologia se torne, a escolha, a ética e a decisão final sobre como usar tudo isso, bom, isso precisa continuar sempre em nossas mãos.